Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos diretamente da Escola Superior da Polícia Civil, fazendo um programa que será uma série de entrevistas. No dia de hoje, nós temos a grata presença, a grata participação do delegado Victor Grotti, que é professor da Escola Superior da Polícia Civil. Ele vai, inclusive, dar uma série de cursos aqui na nossa instituição. Com a palavra. Vladimir, obrigado pelo convite aqui na Escola Superior da Polícia Civil. Agradeço a todos também que estão ouvindo aí a gente. É um prazer estar aqui. Podemos debater alguns assuntos aí relativos à própria Polícia Civil, mas não só a Polícia Civil, mas a segurança como um todo, tendo em vista aí a conjuntura, né, atual do país. Espero aí então a gente poder conversar um pouco e poder contribuir também para quem está ouvindo a gente aí, e na medida aí do possível também. Muito bom. Gostaria também de falar que o delegado Victor, ele atualmente está fazendo mestrado em Sociologia Política na Universidade Federal do Paraná, que é uma grande contribuição para a gente pensar as relações institucionais, as relações de poder que a polícia e a política imprimem ao longo da trajetória. E assim, partindo desse princípio, como é a sua visão, o seu olhar, ou enfim, alguma reflexão que poderia ser trazido, né, ao nosso telespectador, ao nosso ouvinte, sobre a relação entre sociologia e polícia? Isso não são coisas contrárias, ou possui algum grau de relação? Como que nós poderíamos dialogar, né, entre dois campos de atuação, né, como polícia como uma agência pública e sociologia como um ato reflexivo, ou a polícia deve ser pensada apenas do ponto de vista jurídico, né? Qual é o seu olhar sobre isso? É uma pergunta bastante interessante, porque atualmente, enfim, o critério hoje para você ser delegado de polícia, né, é um pressuposto que você seja bacharel em Direito. Então, todos os delegados de polícia, pelo menos aí, têm uma formação em Direito. Quando eu, entre aspas, migrei para a Sociologia, tendo em vista alguns estudos aí que eu acabei fazendo na própria criminologia, né, e aí houve essa aproximação com a Sociologia e eu decidi migrar, entre aspas, para a Sociologia, que na verdade a criminologia é uma sociologia também, né? A gente percebe que a parte do direito ela acaba tendo uma certa, não vou falar em limitação, mas um ponto de vista específico. E esse ponto de vista ele é aderido por uma grande parte das pessoas aqui que acabam gerindo aí a Polícia Civil, né? A sociologia ela contribui para a análise da própria, não só uma análise institucional, mas uma análise das relações da instituição com os demais, ou com outras instituições, ou com outras pessoas, né? Então ela acaba abrindo o seu leque e aprofundando as questões que ela se propõe a estudar, de uma forma em que o direito ele não te traz isso, né? Então é um viés que eu acho importantíssimo, inclusive para a própria evolução da polícia diante da sua proposta, que é uma proposta que tem que ter uma proposta social também, né? Que tem uma proposta social, tendo em vista diversos fatores, né, que contribuem para tanto, mas também ela vai evoluir e contribuir para que você adote estratégias, né, institucionais também, né? Isso falando só no campo da instituição, né? Mas, enfim, a grosso modo, então, só para concluir, a sociologia acaba contribuindo com você para te dar uma visão em que uma perspectiva de análise em que o direito, por exemplo, não conseguiria. O direito que é positivista, né, que tem um cunho eminentemente positivista,
dificilmente te traria, né? Principalmente na questão empírica, né? O empirismo na sociologia é o que é a arte, né? É o que torna aí a sua análise que você traz da prática para a teoria, né? Você consegue elaborar uma teoria através da prática, e não o contrário. Uma questão assim que talvez a gente pudesse pensar sobre a questão da imagem organizacional. Assim, o que nós podemos perceber, não só na Polícia Civil, mas em outras instituições que têm, enfim, essa função de polícia, que a polícia ela faz segurança pública, mas ela não sabe que segurança ela faz. Ou ela pensa a polícia, mas ela não sabe que tipo de relação que ela tem com a sociedade e com a própria democracia. Como você controla esses pesos, né, entre liberdade e coerção dentro de uma sociedade como a nossa, assim, que obviamente o Brasil é uma democracia ainda muito, ela é muito recente, né, em termos históricos, né? Como que a gente pode repensar a polícia, né, dentro da perspectiva dos estudos sociológicos? Em que medida a sociologia ela pode colaborar para repensar a própria polícia em si mesma? Vladimir, a polícia após 88, né, que é o nosso marco aí democrático, a gente tem mais de 30 anos de democracia. Nesses 32 anos, que a gente vai completar agora em outubro, ela manteve a estrutura da polícia do regime de exceção que a gente teve, né, da ditadura. E isso, obviamente, não é uma questão simplesmente estrutural, organizacional ou de questões de organograma, né? Então, você manter essa estrutura, consequentemente, você também dá uma continuidade às relações que ela tinha anteriormente, né? Não significa que com um marco formal democrático, que é a Constituição de 88, não significa necessariamente que todas as relações desse marco vão mudar espontaneamente, porque as relações elas não acompanham, né, esse querer democrático, né, digamos assim. E quando eu falo em democracia, quando a gente pensa em democracia, isso está sendo tão reproduzido que talvez pensemos, a gente começa a perder qual que seria o sentido de uma democracia. O que é uma democracia? Muitas pessoas falam, não, a democracia é aquela possibilidade de você participar do projeto político do seu Estado, né? Mas ela não se resume só nisso. Isso é uma visão minimalista do que é a democracia. Além de você possibilitar essa participação, de você ter uma participação contínua, entre você abrir a participação para o maior número de pessoas possível, o essencial, que é do meu ponto de vista, em relação ao ser humano. Ou seja, se vai ser o Estado, vai garantir as suas liberdades fundamentais, em especial direitos civis e políticos, né? E aí a gente encontra um problema, porque a gente pode se deparar com diversas situações, não só atinentes à segurança pública, né, como uma enorme taxa de letalidade policial que o Brasil tem. Salvo engano, no passado superou 6.000, quase 7.000 pessoas ali. Então, não só na questão da letalidade policial, mas na própria questão das pessoas com condições de rua, com alto índice de desigualdade social aqui que a gente tem no país. Então, assim, se a gente não garante nem isso, né, como é que a gente pode falar em democracia? E aí, trazendo toda essa questão para a segurança pública, como é que a gente pode falar, então, em uma segurança pública democrática, sendo que ela só está voltada para uma parcela, né, uma parcela da população, que inclusive é desprovida também de direitos civis e políticos, né? Enfim, e então a gente tem que começar a debater sobre essas questões para que a gente apresente propostas que façam nos afirmar enquanto instituição democrática, né? Que seja que além da participação, tudo que faça com que a gente, ao contrário, promova direitos civis e políticos aí de todos, sem exceção. E como é que fica a questão, por exemplo, assim, da polícia como aparelho repressivo ou como uma agência que tenta organizar a sociedade dentro de princípios normativos ou mesmo
enfim, ela é uma agência que vai fazer a prática da criminalização e da penalização, pelo menos no primeiro momento, no primeiro input. Essa talvez seja a questão que o telespectador tenha mais dúvida. A polícia não é para reprimir o crime? Como é que ficaria então você reprimir o crime, por um lado, e ao mesmo tempo defender os direitos humanos, né? Que talvez seja assim, nós estamos num momento em que as pessoas elas não entendem direito os direitos humanos e elas não só criminalizam o fato criminal ou o delinquente, mas a sociedade e o próprio Estado. Em algum momento, o Estado, ainda que ele tenha mecanismos que vão promover os direitos humanos, às vezes o próprio Estado ele faz uma crítica velada aos direitos humanos, quando não de forma aberta, através enfim, dos agentes políticos que a própria sociedade elegeu. Então, como é que fica essa questão entre a repressão e direitos humanos? Eu acredito, Vladimir, que não há uma relação de exclusão, né? Primeiro porque se você pegar o próprio conceito de direitos humanos, a gente só está sentado aqui graças a essa, por exemplo, a liberdade de expressão, que é um direito humano. Você se chama Vladimir, eu me chamo Victor por quê? Porque temos um direito ao nome, que é um direito humano também. A propriedade, ao carro, etc. O próprio direito de propriedade é um direito humano. E quando você vai de encontro à própria noção de direitos humanos, você está então indo quase que uma coisa contraditória ao que você também possui, né? Ao que você defende, né? Mas vinculou muito essa questão dos direitos humanos da segurança pública em relação aos bandidos, né? A gente tem aquela falsa noção, não é que é falsa, ela é real, mas é uma crença de que bandido bom é bandido morto, justamente porque a existência de um fere a existência do outro, né? Ou seja, através desse discurso você também cria inimigos, né? Você cria inimigos a ser não só combatidos como eliminados, né? Então, a noção de direitos humanos ela é importante porque ela faz a gente refletir que há um problema estrutural nas relações não só interpessoais, mas nas relações entre a instituição e as pessoas, a estrutura, a organização político-econômica de um país, de um estado, com as pessoas, né? Então, assim, os problemas que são estruturais, eles na verdade, eles acabam transpondo para um problema que seria individual. Então, como se o bandido, né, entre aspas, a categoria social, ela fosse uma culpa exclusivamente da pessoa. Mas assim, claro, como ele entre aspas, ele fere a minha existência, eu preciso eliminar, é aquele discurso, né? O problema é quando a gente reproduz também sem uma reflexão profunda sobre essa categoria social e acaba naturalizando essa tipo de fala, né? Então os direitos humanos ele está aí para a gente também poder compreender que o problema da criminalidade, por exemplo, não é um problema patológico da pessoa, do indivíduo, né? Ele é um problema social que está também até criado, né? Porque a gente sabe que a criminalização, às vezes ela funciona mais como um fator criminógeno, né? Como um impulsionador, do que a própria falta da criminalização. A criminalização é uma política criminal, a criminalização, através da sua política criminal, ela vai criar o fato criminoso, né? Então, assim, não é uma questão somente do ser da pessoa, mas é uma questão também de interpretação, uma questão de interpretação e de política criminal, né? Que você cria, o criminoso, né? E isso não é uma condição inerente a ele, né? Muito bom. Faremos um pequeno intervalo, já voltamos. Voltamos novamente, entrevistando aqui o delegado Victor Grotti, que
como falei, ele é um grande pensador da segurança pública, vai trazer vários elementos para o campo da pesquisa, no campo de polícia judiciária e políticas públicas. E nós sabemos quão importante é fazer a defesa institucional, mas por outro lado também fazer a própria crítica institucional baseada na reflexão, para que a gente possa, enfim, né, acompanhar a própria democracia e enfim, definir estratégias estruturais para a segurança pública. Nesse campo, delegado Vitor, uma pergunta que eu gostaria de fazer: em que medida a sociologia aplicada à investigação da segurança pública, ela pode garantir, enfim, uma contribuição para a Escola Superior da Polícia Civil, que está, enfim, em vias de criar grupos de estudos para pensar a própria segurança pública? A crítica, como você mesmo disse, Vladimir, ela hoje, para muitos, tem uma conotação negativa, né? E só que não tem uma conotação negativa. Quando você pensa em crítica, você tem que pensar em uma análise mais apurada sobre um objeto, sobre um determinado objeto, né? E isso não significa que a gente precisa cair em bipolaridade, em uma bipolaridade, em binarismos que a gente já está acostumado a conhecer, né? Se você é do norte, você não é do sul. Ou se você é de esquerda, você não é de direita, ou se você adota tal posição, você é necessariamente... Então, assim, primeiro que a gente precisa fugir dessas categorias, né? Essas categorias que estão aí criadas e que são uma aparentemente exclui a outra. Então, assim, a crítica, ela serve para você poder fazer uma análise de toda a sua, enfim, do seu objeto de pesquisa. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Como é que essas categorias, elas entram mais no campo ideológico do que no campo científico? Exatamente. E como é que fica, então, por exemplo, como é que a gente vai repensar a organização sem repensar enfim, a segurança pública como um todo, a partir da ideologia? Existe ideologia na segurança pública? Ou é possível pensar mais cientificamente e menos ideologicamente? É possível? Sim, a instituição ela tem que ser analisada de uma forma científica, né? De uma forma que você exclua a ideologia, né, da polícia, que, enfim, qualquer que seja, né? Obviamente, uma análise de um objeto, ela pode te encaminhar por uma análise, enfim, você pode ter diversas formas de fazer uma análise microsociológica, né, uma análise estrutural do problema, mas ela vai se revestir de caráter científico. Você não vai conduzir essa sua análise de acordo com a sua perspectiva, porque até a própria questão do pesquisador, quando ele vai fazer a seleção do objeto, a criação, qual o fato social que ele quer estudar, obviamente ele tem que fazer um apelo à subjetividade para ele escolher o objeto. Só que a sua análise ela não pode ser subjetiva, né? Ela não pode querer que você já faça essa análise pensando num possível resultado, né? A subjetividade ela está na escolha do objeto, mas depois você tem que fazer uma análise objetiva, digamos assim, né? Ela tem elementos de imparcialidade para você pensar a realidade da própria organização. Mas o que não impede, por exemplo, de você analisar problemas estruturais nas relações da segurança pública com determinadas conjunturas. Isso não impede, isso não faz da sua pesquisa uma pesquisa ideologizada, né? Vamos falar assim, né? Mas essas críticas elas contribuem porque a gente precisa de uma análise mais substancial, não só dos órgãos de segurança pública, mas de todas as redes de interrelacionamento delas, né? Sim, inclusive com o sistema de justiça criminal, né? Aqui nós somos atores, né? Nós somos uma das instituições ligadas ao sistema de justiça criminal. Não tem como você separar a polícia por exemplo, do Poder Judiciário, do Ministério Público. Então é um todo, é um relacionamento constante que se mantém ali entre eles,
que vai produzir algo, né? Ou isso que também pode ser objeto de pesquisa, né? Por exemplo, a pessoa que comete um delito também faz parte não de uma instituição do sistema de justiça criminal, mas ela está entrando nesse sistema de justiça criminal, que também pode fazer. Então, a sociologia, através inclusive de ações, de estudos da escola de polícia aqui, a gente pode contribuir bastante para essa análise, para a evolução inclusive da instituição, mas não vamos falar, numa evolução, quando a gente pensa em evolução, a gente pensa sempre que a gente está ruim e vamos para uma coisa melhor, mas não é nesse sentido, né? Tanto é que lá na frente pensava-se que a gente ia progredir, no começo da modernidade, a gente não teve um progresso, assim, digamos, desse ponto de vista positivo, né? Que se esperou. Tanto é que tivemos a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, que não foi nada positivo. Mas ela vai contribuir para que a gente possa fazer um exercício de reflexão da nossa instituição, da segurança pública, do projeto da Polícia Civil para com a sociedade, para com a segurança pública, e contribuir então, né, com que possamos aí evoluir, né, poder sempre ter algo a se propor e também trazer pesquisadores, né, para a polícia, né? Acho que é fundamental. Isso, fazer o policial refletir sobre isso, né? Então, um grupo de estudos aqui na Escola de Polícia seria excepcional para que o policial, para dar condições para o policial refletir sobre a própria instituição. Muito bem. Gostaria de agradecer ao telespectador e ao ouvinte do nosso canal e agradecer mais uma vez a presença do delegado Victor Grotti. Tenho certeza que os estudos deles vão contribuir de forma significativa tanto para a segurança pública quanto para se pensar as relações sociais, institucionais e democráticas brasileiras. Então, bom dia, boa tarde e boa noite. Até a próxima entrevista. Obrigado.